Só esperando o horário e torcer para dar certo. Pelo menos começou a gravação, ainda falta um minutinho ainda, tá? Bom, gente, então, bom dia, já está gravando aí, já deu o horário. Passaram bem de feriado, de final de semana. Olha só, eu estou lutando há um bom tempo com esses aplicativos que fazem a chamada aqui de maneira automática. E o que funciona é pago e o outro não está mais funcionando. Então, eu vou pedir, por gentileza, que escrevam aí no chat um bom dia, qualquer coisa, que depois eu pego a lista de quem enviou mensagem no chat e lanço a frequência, tá bom? Pode ser? Qualquer coisa que vocês escreverem aí já registra como frequência. Bom dia para todo mundo. Eu, então, vou iniciar a apresentação para a gente poder hoje encerrar o conteúdo do nosso bimestre, tá? E semana que vem a gente pode usar, esses ainda estarão no prazo para resolver a avaliação, se deixarem fazer de última hora, né? Que eu imagino ser o padrão. A gente pode usar para resolver exercício ou tirar qualquer dúvida, tá bom? Já estão vendo aí a tela preta? Sim, dá para ver. Tá ótimo, obrigado. Então, como eu falei, hoje a gente vai fechar o capítulo, a parte de equações algébricas. E o que falta falar? Falta falar de um método chamado método de pesquisas de raízes racionais. O que é esse método? Ele ensina para a gente de que maneira a gente pode filtrar, ou seja, buscar em equações algébricas que têm todos os seus coeficientes inteiros, tá bom? Então, só vale para equações que têm seus coeficientes inteiros, de que maneira a gente pode pesquisar, buscar possíveis raízes, tá bom? Não quer dizer que sempre você vai encontrar, mas ele te garante como que você encontra eventuais raízes que se escrevam na forma de frações, tá bom? Então, assim, vou escrever o método aí, mas então é mais um para ajudar a gente a tentar resolver equações, tá? Então, como eu falei, a gente vai continuar aqui a parte de, de equações algébricas ou equações polinomiais.
E hoje, então, como eu falei, a gente vai falar sobre o método que, como que você pesquisa no sentido de encontrar ou filtrar possíveis raízes, tá bom? Esse pesquisa é nesse sentido, tá? Onde que eu tenho chance de encontrar raízes que se escrevem na forma de frações. Então, pesquisa de raízes racionais de uma equação algébrica com coeficientes inteiros, tá bom? Então, isso vale para equações que tenham coeficientes inteiros. Quando a gente fala de raízes racionais, são raízes que se escrevem na forma de fração, tá bom? Okay? Então, só para recordar, então lembrando, os inteiros, eu vou até de amarelo, é o conjunto, tem os negativos lá, ó, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3, né? E etc, vai embora. Então, o método que a gente vai passar vale para equações algébricas, onde todos os seus coeficientes, ou seja, os números na frente das potências de x, tem que ser números inteiros, tá bom? Precisam necessariamente ser inteiros. E quando a gente está falando de raízes racionais, lembra então que a gente está falando sobre o conjunto das frações, né? São os A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B não é zero. Okay? Então, a gente vai tentar encontrar possíveis raízes que se escrevam como frações, tá bom? Ou seja, raízes que possam ser escritas na forma de numerador sobre denominador, tá bom? E aí, então, lembrando, então, só uma observação. Bom, pensa assim, a gente tem uma equação desse tipo, an x elevado a n mais an menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado mais A1x mais A0, isto igual a zero, ok? E aí, então, todos esses coeficientes aqui, ó, precisam ser números inteiros, tá bom? Então, a gente está dizendo an menos 1, A1, A0, são números inteiros, né? E é claro, o coeficiente líder, né, ele é diferente de zero, ok? Então, o método é o seguinte, uma raiz x da forma P sobre Q, então, uma possível, né? Então, melhor. Então, uma raiz não. As possíveis raízes, vamos melhorar isso. Então, as possíveis raízes da forma x, uma fraçãozinha, P sobre Q, são tais que P divide a zero. Então, vou até fazer assim, eu vou pôr o P de verde e vou pôr o a zero aqui para a gente lembrar de verde. Então, P divide a zero e de vermelho, por exemplo, Q divide a in. Okay? Então, na verdade é o seguinte, a gente consegue provar que sempre que uma raiz for racional, ou seja, se uma raiz é na forma de fração, isso acontece, né? P divide a zero e Q divide a n, ok?
Então, na verdade, sempre que você tiver uma raiz racional, ela vai satisfazer isso, ok? O que esse método está falando para a gente é o seguinte: como que você vai então procurar essas eventuais raízes? Você precisa pegar todos os números que dividam o termo independente, todos que dividam o coeficiente líder, e fazer as possíveis razões entre eles e testar, buscando assim encontrar uma raiz, tá bom? Nem sempre a gente vai encontrar, eventualmente pode ser que o problema não tenha solução, ok? Você vai dizer que não tem raiz racional, tá bom? Uma coisa curiosa é o seguinte, e é bem usado, tem um exercício, está até no livro de vocês, depois eu passo para a gente fazer, quando esse primeiro termo aqui é o número 1, as possíveis raízes que sejam racionais, na verdade, são raízes inteiras. Por que inteiras? Porque você vai pegar P e dividir por mais ou menos 1, né? Então, só pode ser mais ou menos os divisores de P. E, então, que seriam inteiros, né? Então, assim, é bem legal. É um exercício, eu não lembro o nome do exercício, tá aí no livro, é o número 29 da página 229, estava aqui nas minhas anotações. E pede para determinar as raízes inteiras de uma equação, tá bom? Mas nem sempre, como eu falei, a gente vai encontrar, tá? Aqui então, de novo, são filtros, são testes para a gente determinar raízes, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo para a gente treinar isso. E aí eu vou pôr um outro exemplo simplesinho e a gente vê que a gente não consegue usar, né? O método não é 100% eficiente, mas ele pelo menos ensina como que a gente busca raízes, tá? Olha, então, o primeiro exemplo pensa assim, eu tenho P de x igual 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2, ok? E aí, assim, a pergunta é, né, então, encontre as raízes racionais de P de x. Ok? Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente, na verdade, quer resolver, encontrar as raízes e resolver esse problema aqui igual a zero, né? Okay? Como todos os coeficientes são números inteiros, olha só, então 3, 2, menos 7 e 2 são números inteiros, a gente está na condição do que foi apresentado aqui antes, né? Se os coeficientes são todos inteiros, as possíveis raízes na forma de fração são tais que, lembrando então assim, a gente vai buscar x da forma p sobre q, uma eventual raiz, onde tem que acontecer o seguinte, então p divide o termo independente, então p divide 2, e q, que é o denominador, divide o coeficiente líder, divide 3. Ok? Mas então, quais são os números que dividem 2? Quem divide 2 é 1 e 2, porque 2 é primo, ou, pensando nos inteiros, tem menos 1 e menos 2 também, né? Então, você pode pensar assim, menos 2, menos 1, 1 e 2, ok? Para não esquecer, normalmente a gente pensa nos positivos, lembrando lá quando eu estudava, a gente costumava esquecer. Então, lembra assim, ó, o 1 divide, mais ou menos 1, o 2 divide, mais ou menos 2, ok? Os que dividem 3, a mesma coisa, né? Só que em vez de ser 2, é 3. Então, mais ou menos 1 e mais ou menos 3, né? Estas são as possibilidades para P e Q, certo? Então, quem são as possíveis raízes racionais? A gente precisa, na verdade, só formar todas as divisões possíveis, ok? A gente vai ver que várias delas se repetem com o joguinho de sinal, mas assim, como é o primeiro exemplo, eu vou montar tudo, certo? Então, por exemplo, se o P for 1, se o P é 1, o Q pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser 2, ou pode ser menos 2, ok? Se o P for 1. Se o P for menos 1, então, menos 1, o Q pode ser 1, o Q pode ser menos 1, o Q pode ser 2, ou ser menos 2, ok? Sei lá, se o Q for 2 agora, então, 2 sobre 1, 2 sobre menos 1, 2 sobre 2... Não, não é 2, é 3, né, gente? Vamos besteira aqui, né? O Q é 3, né?
3 e menos 3 de amarelo. Perdão, aqui é o que é 3 ou menos 3, né? Aqui, né? 3 ou menos 3. Agora sim fica certinho. O que é 3 ou o que é menos 3. E por fim, se o Q for menos 2, se o P for menos 2, então o Q pode ser 1, menos 1, 3 ou menos 3. Na verdade, vários desses se repetem, né? Vamos só, então, para a gente não testar tudo, senão é muita conta que a gente vai fazer, né? Então, 1 por 1 é 1. 1 por menos 1 é menos 1. 1 terço e menos 1 terço. Agora, aqui tudo se repete, né? Porque ó, o menos 1 a gente já contou uma vez, o 1 também, o menos 1 terço e 1 terço. A gente não precisa repetir, né? As outras possibilidades. 2, menos 2, 2 terços, 2 por menos 3, menos 2 terços. O resto repete, né? Menos 2, 2, menos 2 terços e 2 terços, né? A gente não vai precisar testar todos. O que isso aqui, na verdade, está dizendo para a gente? Que as possíveis raízes que se escrevem como fração desse nosso problema está dentro dessa lista aqui de possibilidades. E agora, como é que eu faço para verificar se uma delas é raiz ou não? Então, é o que eu falo para vocês. Em vez de a gente sair chutando números aleatórios, a gente testa esse. Ó. Pode ser 1 raiz? A gente testa lá. Será que 1 é raiz? P de 1. Vai ficar com 3 vezes 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 2. Então, 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Menos 7, 0. Opa, então 1 é uma raiz. Ó. X igual a 1 é uma raiz. Ok? A gente poderia ter achado que 1 era uma raiz, só lembrando que a soma dos coeficientes aqui dava 0, né? 3 mais 2, 5, 7, menos 7, 0. Mas aqui reforça isso, 1 é uma raiz, vou até circular ele. E a gente, lembrando que essa aqui é uma equação do terceiro grau, então ela tem 3 raízes, uma a gente achou. Pode ser que as outras não sejam racionais, né? Então, não estariam aqui dentro dessa lista, mas agora a gente conseguiria resolver o nosso problema independentemente disso. O curioso é que esse problema tem as 3 raízes na forma de frações, certo? Então, assim, estou antecipando para vocês. As outras raízes estão necessariamente aqui dentro, tá bom? Isso nem sempre acontece. Aí, será que o menos 1 é raiz? Então, testa menos 1. 3 vezes menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 7 vezes menos 1, mais 2. Então, menos 1, né? Menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 2 é menos 1. Menos 1 mais 7 é 6. Mais 2, 8, diferente de 0. Então, x igual a menos 1 não é raiz. Ok? Então, fazer um x aqui não é raiz. E aí a gente continua testando uma por uma delas, tá bom? O que acontece se a gente testar um terço? De amarelo aqui, por exemplo. P de 1 terço. Então, lembrando, é 3x ao cubo, né? Então, você vai ficar com 3 vezes 1 terço ao cubo, mais 2 vezes 1 terço ao quadrado, menos 7 vezes 1 terço, mais 2. Ok? Então, 1 terço ao cubo, 1 ao cubo é 1, 3 ao cubo é 27. Então, eu vou ficar com 3 vezes 1 sobre 27 avos. Mais 2 vezes 1 nono, que é 1 terço ao quadrado. Menos 7 terços, mais 2. O legal aqui, por exemplo, eu posso simplificar, né? 3 com 27, aqui sobra 9 e 1. Então, você vai ficar com 1 nono mais 2 nonos, né? 1 nono mais 2 nonos, menos 7 terços, mais 2. Então, a gente fica com 3 nonos, menos 7 terços, mais 2. Bom, 3 nonos a gente pode trocar por 1 terço.
1 terço menos 7 terços, menos 6 terços mais 2. Opa! Menos 2 mais 2, né? 6 por 3 é 2, com sinal negativo. Zerou. Então, daqui a gente descobriu que x igual a 1 terço é outra raiz. Aí eu pergunto, será que a gente chutaria de alguma maneira 1 terço como uma eventual raiz desse nosso problema? Eu evitaria. Normalmente a gente chuta 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, né? Coisas do tipo. Mas testar frações assim, a gente não precisa ficar chutando aleatório, o método permite, né? Ok? Então é uma raiz. Então circulei ela aqui. Bom, eu não vou fazer todas as outras, até porque não tem tempo, nem em sala não faria, tá bom? Mas se a gente continuar listando aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ver que a outra raiz é o menos 2, tá bom? Tá? Calcula P de menos 1 terço, P de 2, mas a gente ia achar então que se testasse o P de menos 2, só para fazer aqui para vocês verem, a gente ia ficar com 3 vezes menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 7 vezes menos 2, mais 2. Menos 2 ao cubo é menos 8, vezes 3, menos 24. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8, mais 14, é menos 2 mesmo? 4, 8, 14. E aí, tá certo. Mais 2. Eu que estava somando errado, né? 8 mais 14 é 22. Com 2, 24. 24 menos 24, 0. Então, x igual a 2 é uma raiz. Na verdade, o que a gente fez aqui, nós encontramos as 3 raízes na equação do terceiro grau. Tem 3. Então, quais são as raízes do nosso problema? Pondo em ordem crescente, né? Não é 2, é menos 2 aqui, né? Então, uma raiz é o menos 2, a outra 1 terço e a terceira 1. Sem precisar resolver nenhuma outra conta, a não ser achar divisores e testar uma por uma delas, tá bom? Então, foi isso que a gente fez, tá? Então, lembrando, as possíveis raízes que se escrevem como fração, elas são da forma P sobre Q, onde P divide o termo independente e Q divide o coeficiente líder, tá bom? Esse é um resultado, assim, até simples de mostrar, só que a gente tem trabalhado com aula em tempo reduzido, então, assim, não tenho feito, tá? Se alguém tiver interesse, curiosidade depois, eu explico no atendimento alguma coisa, por que que as possíveis raízes são dessa forma, tá? Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó, que nem sempre a gente encontra raízes não, tá bom? É importante, como eu falei, a gente colecionar, juntar mais métodos para se resolver equações. Pensa que fosse a mesma pergunta, assim, pesquisa raízes, encontra as possíveis raízes racionais, caso existam, né? Porque pode ser que não existam. Se a gente pega x ao quadrado mais 1, o que a gente acabou de ver? Que as possíveis raízes que são na forma de fração tem que ser p sobre q, onde p divide o coeficiente do termo independente, né? E q divide o coeficiente líder. Então, na verdade, aqui, p divide, né? 1 e q divide 1. Então, p só pode ser o mais ou menos 1 e o q também, né? Ok? Então, quando a gente faz as possíveis divisões, é 1 dividido por mais ou menos 1, né? Ou menos 1 dividido por mais ou menos 1. Então, só podem ser menos 1 e 1 caso existam, tá bom? Porque assim, lembra aqui, aqui a gente tá falando assim, as possíveis raízes, né? Pode ser que não exista, né? As possíveis, não quer dizer que são as raízes, né? Ou seja, se existirem raízes na forma de fração, ela tem que estar na lista que você vai apresentar aqui, igual a gente fez aqui embaixo, né? Okay? Quando a gente pega um exemplo igual a esse aqui, e a gente testa, a gente vê que não são raízes, né? O P de 1 é 1 ao quadrado mais 1, então 1 não é raiz. E o P de menos 1 também dá 2. Né? Menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Então menos 1 não é raiz, tá bom?
Na verdade, a gente já comentou, né? Lá, ainda falando sobre números complexos, na verdade, as raízes aqui nem são reais, né? Elas são complexas. Ok? Então, nem sempre a gente encontra a solução, tá? Mas, assim, ele permite filtrar as raízes, tá? Um, um, um método uma coisa que permite melhorar, assim, permite melhorar não, mas permite, uma consequência, na verdade, disso que a gente falou é o seguinte, quando esse primeiro termo aqui, ele é 1 ou menos 1, as raízes que são frações, na verdade, são raízes inteiras, tá bom? Então, você está pesquisando, eventualmente, raízes inteiras. Então, a observação é o seguinte, né? Se você, então, lembrando, você tem a n, x elevado a n, etc., a 2x ao quadrado mais a 1x mais a zero, ok? Cada um desses coeficientes são inteiros, ok? Esse aqui diferente de zero. E aí acontece o seguinte, se o AN for mais ou menos 1, tem um método mais... Você pode melhorar ainda, na verdade é o seguinte, quando um divide o outro, na verdade a n divide o a zero, isso que eu estou falando se aplica, mas assim, a gente pode pensar no mais ou menos 1, que é o mais simples que aparece para a gente. Se a n é mais ou menos 1, então as possíveis raízes fracionárias, na verdade, são inteiras, tá bom? Então, as possíveis raízes da forma P sobre Q são, na verdade, números inteiros, tá bom? O que que é legal nesse caso? Você evita de ficar... Você tem a garantia que se ela tiver uma raiz que é na forma de fração, na verdade, essa fração é uma fração inteira. Então, você não vai encontrar raízes como 1/3, 2/3, nem coisa do tipo. Pode, eventualmente, não ter nenhuma, né? Como é o exemplo lá, esse exemplo daqui, tá bom? Aí as raízes são complexas. Ou poderia ser, ó, um terceiro exemplo, mesmo que tenha raízes reais, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó, vamos pegar se fosse p de x igual a x ao quadrado mais 2, tá bom? Aqui é 1, né? Então, assim, as raízes da forma p sobre q, o p divide 2 e o q divide 1. Se divide 2, só pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Se divide 1, só pode ser o mais ou menos 1. Então, quais são as possíveis raízes, né? Quais são as possíveis raízes na forma de fração? Na verdade, então, é mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, e isso dá ou menos 1 ou 1, e mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, que também ou dá menos 2 ou 2. Tá vendo? Então, as possíveis raízes fracionárias são inteiras, nesse caso. Só que, novamente, ele não possui nenhuma, né? As raízes desse problema aqui, a gente já aprendeu lá, então... Perdão, no caso aqui raiz de 2i e menos raiz de 2i, porque o delta é negativo, ok? Raiz de 2 ao quadrado é 2, e ao quadrado é menos 1, então menos 2 mais 2 zerou, e a mesma coisa vale para cá. Então, se você testar cada uma delas, nunca vai dar zero, tá bom? Então, o método ele nunca garante tudo, tá bom? Ele te dá condições de onde filtrar, encontrar mais, pelo menos dar um chute melhor para o nosso problema, tá bom? Deixa eu fazer Deixa eu fazer mais alguns exemplos. Aí eu tinha falado para vocês da página 229 lá do livro. Quem tiver com o livro, boa sugestão abrir lá na página 229. Eu vou só printar o exercício aqui e botar para vocês. Eu vou começar pelo 29.
Vou printar os três e já ponho aqui. Estão vendo aí? Sim, dá para ver. Ok. Eu tô só apagando a resposta pra gente não ficar presos nela, tá bom? Olha só, então eu vou vir de trás para frente, e aí assim, até porque eu não sei se dá tempo de resolver todas, aí essa é muito parecida com a primeira que a gente fez, tá? Mas, por exemplo, essa 29 é interessante. Quais são as raízes inteiras da equação x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero? Okay? Isso que eu falei é uma consequência lá daquele, né, do resultado que eu falei. Na verdade, a gente poderia pesquisar assim, ó, sabendo que os coeficientes são todos inteiros, né? Na nossa equação é 1, 4, 2 e menos 4, são todos inteiros. Então, o método ensina para a gente a pesquisar as raízes que são na forma de frações, tá bom? Então, a princípio, o método fala o quê? Que a gente vai pesquisar as raízes que se escrevem como frações, P sobre Q. E aí, o que a gente está completando aqui é o seguinte, é que P divide menos 4 e Q divide 1. Só, né, como ele divide 1, então ele tem que ser ou 1 ou menos 1. Os que dividem 4, quem são os números que dividem menos 4? Então, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 4, 4. Quando a gente faz todas essas divisões desses números por mais ou menos 1, só brinca com sinais, mas sempre dá esses que estão aqui em cima. Então, ou seja, são os possíveis, na verdade, divisores desse cara aqui. Então, né, tentativas, né, buscas, o filtro para nossas raízes, nos joga no mundo dos inteiros, tá bom? Então, a gente pode ficar tranquilo que se a gente encontrar um, ou duas, ou por sorte as três raízes aqui dentro, no caso de encontrar as três, né, a gente garantiria que todas são, mas vamos supor que você só encontre uma ou só encontre duas. Como é que você sabe que as outras não podem ser inteiras, né? Pelo que esse método falou, né? O método então, diz aqui pra gente que as possíveis têm que estar dentro dessas listas que a gente vai testar aqui agora. E outras existem, mas aí você não precisa se preocupar com quem elas são. Tá? Elas necessariamente não serão, nesse caso aqui, inteiras. Quando então a gente monta todas as possíveis divisões, P sobre Q, então, se eu pego menos 1 e divido por mais ou menos 1, ou dá 1 ou menos 1, né? Então, parece menos 1 e 1. A mesma coisa aqui, né? Ou parece menos 1 ou 1. Então, a gente já testou aqui. Menos 2 dividido por menos 1 é 2. Menos 2 dividido por 1 é menos 2. Então, menos 2 e 2. E, então, a gente já testou do 2 também, né? Porque só troca o sinal. E aqui é a mesma coisa. Então, aparece menos 4 ou 4. Então, todas as possíveis raízes racionais, na verdade, são inteiras. E se estas não forem, ou apenas as que forem listadas aqui, serão raízes inteiras, tá bom? Então, a gente não precisa se preocupar em testar, por exemplo, o 3, o 5 ou menos 7, coisas do tipo, tá? E aí, agora virou um trabalho simples, que é só substituir valores, tá bom? A gente só precisa substituir valores. Será que o menos 1 é uma raiz? Vamos começar o menor, né? O menos 4, né? Daí a gente vai listando. Será que o menos 4 é uma raiz? Então você vai fazer quem? Menos 4 ao cubo, mais 4 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4 menos 4. Observe que menos 4 ao cubo é negativo, né? É menos 4 ao cubo. E aqui você tem 4 vezes 4 ao quadrado, 4 ao cubo. Então, um anula o outro, né? 64 menos 64. 8 menos 4. 4 não é zero. Opa, então este não é raiz, né? O menos 4 não é. O menos 2, será que é? Então você vai ficar com menos 2 vezes, menos 2 ao cubo, perdão, 4 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 4.
Então, você tem aqui menos 8. Mais 16. Né? 2 ao quadrado vezes 4. Menos 4. Menos 4. Menos 8 é menos 16. Mais 16, zerou. Opa, então menos 2 é uma raiz, ok? Vou circular ele aqui porque pode ser que apareçam outras, né? Então, menos 2 é uma raiz. O outro negativo lá é o número menos 1. Então, a gente faz menos 1 ao cubo, mais 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 4. Então, menos 1 ao cubo é menos 1, mais 4, menos 2, menos 4. 4. Diferente de 0, então também não é raiz, né? Ok? Será que 1 é raiz? Eu não preciso nem testar 1. O que acontece se eu somar aqui, né? 1 mais 4, 5, mais 2, 7, menos 4, 3. Então, 1 não é raiz também, tá bom? Okay? Mas podem testar aí, a soma dá isso aí mesmo. Vai dar 3, tá? O 2, será que o 2 é raiz? P de 2. 2 ao cubo, mais 4 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 4. 4 menos 4, zerou, né? 8 mais 16, 24. Então, também não é raiz. E, por fim, o 4. Também não acredito que vá ser. P de 4. 4 ao cubo, mais 4 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, menos 4. Dá para ver que esse trem é positivo, né? Porque ó, é 64, mais 64, mais 8, menos 4. Então, 64 mais 60 é 124, mais 8, 132, não é zero, tá bom? Então, dessa lista aqui, a gente só achou menos 2 como raiz, ok? Então, a única raiz, olha só, eu até resolvo com vocês para a gente achar as outras raízes, tá bom? Mas então, o que a gente pode responder garantidamente aqui? Que a única raiz inteira desse nosso problema é o menos 2, sem resolver, sem achar as outras raízes, tá bom? Então, o que a gente tem como resposta é o seguinte, né? A única raiz inteira é x igual a menos 2. Então, a gente coloca a solução igual a menos 2, tá bom? Vamos resolver, achar as outras raízes para ver se não estou falando besteira, né? Então, nós tínhamos isso, ok? E a gente achou que menos 2 é uma raiz, né? Como é que eu posso achar as outras raízes? Olha, então, por exemplo, a gente pode usar uma coisa que foi muito importante que a gente aprendeu no capítulo anterior, que é aquele método de Briot-Ruffini, certo? Então, menos 2 está aqui, né? O polinômio é divisível por x mais 2, né? Se menos 2 é uma raiz, x menos menos 2, ou seja, x mais 2 é um fator. Então, p de x é divisível por x mais 2, né? Então, a gente põe os coeficientes aqui, ó. 1, 4, 2 e menos 4. Abaixa o primeiro, multiplica e soma, né? Menos 2 mais 4, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Somado com 4, zerou. O resto tinha que ser zero mesmo, é divisível, né? E aqui aparecem os coeficientes de Q de x. 1 de grau 3 dividido por 1 de grau 1, sobra 1 de grau 2. 1x ao quadrado, mais 2x menos 2. Então, o que a gente tinha, na verdade, era o seguinte. X ao cubo mais 4x ao quadrado, mais 2x menos 4, se fatora, né? Como x mais 2 vezes x ao quadrado, mais 2x menos 2. As raízes, né, que a gente estava procurando, elas são as raízes desse produto, igual a zero. E esse produto é zero se pelo menos uma das parcelas for zero. Ou x menos 2 é zero, ou x ao quadrado mais 2x menos 2 é zero. Aqui é menos 2, né? A gente já sabia disso desde o do começo, a gente testou lá, né? E as outras vêm aqui da equação do segundo grau.
Delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Então, é 4 mais 8. Delta é 12, olha só. Já vimos que 12 não tem raiz exata, né? Então, as raízes que vão aparecer, embora sejam reais, não são racionais, né? Ok? Isso está condizente com o que a gente testou lá atrás. Então, o x aqui é, então, menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 12. Ah, então, 12, 4 vezes 3. A raiz de 12, raiz de 4, que é 2, vezes raiz de 3, tá bom? Então, melhorando aqui, você fica com menos 2, mais ou menos 2 raiz de 3, sobre 2. E aí, pode dividir todo mundo por 2, né? Então, é menos 1, mais ou menos raiz de 3. Então, quem são as raízes, né? Se o problema não fosse assim, né? Fosse assim, resolva a equação, certo? Resolver a equação, você ia fazer como? Achar todas as raízes. Uma delas, menos 1, menos raiz de 3. A outra, menos 2. E a última, menos 1, mais raiz de 3. Ok? A única inteira, conforme a gente comentou lá, era o menos 2. Tá bom? Eu não precisava ter feito isso para resolver esse problema inteiro, bastava eu ter feito esse teste aqui, tá? Aqui a gente já tinha garantia disso, tá? Aqui foi só para reforçar e explicar para vocês que realmente, se a gente achasse as outras raízes, a gente ia ver que elas não poderiam ser inteiras. Ou só poderiam ser irracionais, igual o caso que acontece aqui, né? Ou serem números complexos, né? Tranquilo aí? Essas soluções, gente, desses problemas, eu já deixei digitado lá, tá? Tá dentro daquele material que eu preparo, fica lá no Moodle para vocês atualizado toda semana, tá bom? Deixa eu fazer um outro comentário que é importante, antes de resolver o problema, porque a gente está caminhando para o final da aula, tem só mais 4, 5 minutinhos. É o seguinte. Estão me ouvindo? Sim. Tá, Uhum. olha só. Uma coisa que é muito importante, ajuda a gente, diminui até tempo na hora de fazer a conta, é o seguinte. Imagina que a gente pega uma equação desse tipo aqui, assim. Onde esses coeficientes agora sejam números reais, ok? Então, não aparecem números complexos aqui. A0, A1, etc., AN, são números reais. Claro, o AN é quem está imaginando diferente de zero. Okay? Se x igual a mais bi, ou seja, se você sabe que um número complexo é raiz, tá bom? É uma raiz. Vamos chamar essa equação de... para não precisar escrever de novo. É uma raiz da equação estrela, asterisco, então o seu conjugado também é. Deixar a estrela para manter o padrão. Okay? Não sei se vocês já repararam isso, mas assim, a gente começa com exemplo simplesinho, mas depois a vida melhora. Ó, lembra esse problema aqui, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero, né? Os coeficientes são todos inteiros. Uma das raízes é o i, né? Qual é o conjugado de i? Menos i, também é, né? Aqui é com 0 mais 1i, 0 menos 1i é a raiz. Se a gente pega, por exemplo, às vezes vocês forem resolver mais exercícios do livro, vocês vão ver o seguinte, tem equações como essa aqui, ó, x à quarta, menos 9x ao cubo, mais 30x ao quadrado, menos... Deixa eu só pegar o enunciado certinho, porque
menos 42x mais 20. Estava achando 4x2. Menos 42x mais 20. Okay? Essa lá, tá assim, resolva, né? Aí, na verdade, assim, sabendo que x igual a 3 mais i é uma raiz, resolva, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Olha só. Se eu sei que x igual a 3 mais i é uma raiz, então x, o conjugado, 3 menos i, é uma raiz também. Então, na verdade, a gente já sabe duas das 4 raízes, né? Se eu sei duas das 4, o que sobrou vai ser uma equação do segundo grau, faltam outras duas, né? Então, a gente consegue resolver, tá? Eu não vou resolver porque não dá tempo, mas a ideia é fazer igual fez aqui, por exemplo, você usa Briot-Ruffini e acha quem é o coeficiente, tá bom? Perdão, quais são os coeficientes de Q de X. E aí vai recair numa equação de segundo grau parecida com essa, tá bom? Esse, então, não é essencialmente, era todo o conteúdo previsto para o bimestre, tá bom? Então, se não faltou nada, mesmo a gente tendo ficado prejudicado em questão de a quantidade de carga horária, de um monte de sem aula e para trás, hoje, né, ainda faltando uma semana, eu consegui fechar com vocês tudo que eu precisava falar em termos de conteúdo, tá bom? O que, que mudaria em sala? Em sala mudaria que a gente teria momentos para prova, momentos para resolver mais exercícios. Esse exercício eu tenho mandado gravado, digitado para vocês, tá bom? E, claro, em vez de fazer, por exemplo, um exemplo numa aula, você faz 3, 4, mas essencialmente o conteúdo é esse aí, tá bom? E deixei programado para a próxima aula, semana que vem, período para resolver exercícios com vocês, tá? Só para encerrar aqui, vou encerrar a aula, eu preciso fazer uma observação. Eu tinha entendido que o calendário iria até o dia 11, mas na verdade vai até o dia 10, tá? Então eu não posso deixar a prova de vocês aberta até o dia 11, eu vou mudar no Moodle hoje, tá? Mas ela vai se encerrar às 23h59 do dia 10, tá? Então, embora tenha aberto o período para realizar a prova já nesse feriado, dia 1º, que eu deixei aberto para vocês, os dois questionários, hoje a gente já fechou todo o conteúdo. Então, de hoje até o dia 10, vocês têm uma semana para poder ou marcar atendimento, ou tentar resolver mais exercícios e realizar a prova, tá bom? Fora isso, a gente se encontra semana que vem para encerrar o semestre, tá bom? O bimestre e o primeiro semestre. Tranquilos? É isso, eu vou parar então a gravação. Mas se alguém tiver alguma pergunta, eu mantenho à disposição.